Olá, boa tarde, bom dia. Meu nome é Osvaldo Ravanini, eu sou da Autolaser Engenharia e Consultoria e nós representamos a Transvalor Américas aqui no Brasil. E hoje eu vou falar sobre os últimos avanços da simulação de Electric Upsetting com o Forge NXT. Essa apresentação foi desenvolvida pelos desenvolvedores da Transvalor, José Alves, da Transvalor SA, e Sérgio Acevedo, da Universidade de Osnabrück, contando também com a colaboração da empresa alemã Ifutec. Então, a nossa agenda de hoje é falar um pouco sobre o processo de Electric Upsetting, a descrição do estudo de caso e os últimos avanços no Forge NXT para a simulação de Electric Upsetting, em termos de contato elétrico, acoplamento com otimização. Também vamos falar um pouco da pesquisa e validação experimental, dos resultados e conclusões e perspectivas com o Forge NXT. Então, uma breve introdução sobre o assunto. Hoje em dia, com o desenvolvimento de novos materiais, justamente na área automotiva, aeroespacial, as empresas buscam, então, em termos de manufatura, aumentar a performance dos produtos, isto é, melhorar a resistência estrutural, com a redução de peso, e também havendo um balanço para a redução de custos, em termos também do input de energia. Né? Para isso, as empresas enfrentam limitantes na manufatura, que seriam basicamente para os materiais a parte de retorno elástico e também os baixos limites de conformabilidade. Isso leva ao desenvolvimento de novas tecnologias, como esta que nós vamos comentar hoje, o Electric Upsetting. Então, o Electric Upsetting, ele permite deformar o material aplicando uma corrente elétrica por condução. Então, nós temos aqui, do lado esquerdo, uma figura. Basicamente, nós temos a peça em amarelo, né, onde a peça é mantida entre dois apoios laterais, que seriam a bigorna, no lado esquerdo, né, e um punção do lado direito, e o aquecimento é feito através da passagem de corrente elétrica de alta densidade através dos eletrodos entre o eletrodo e o apoio do lado esquerdo da bigorna, né, com isso permitindo o aquecimento do material e a conformação através dos movimentos longitudinais de servomotores controlados. Aqui no lado direito nós temos um exemplo de uma máquina de Electric Upsetting, né, no caso vertical. Né. Então, há, no caso, uma conformação livre, né, fora de barris. Então, as vantagens desse processo é a capacidade de uma conformação quase ilimitada, aumentando a temperatura entre um ponto entre as temperaturas de recristalização e fusão, né, onde a corrente elétrica também leva um aumento maior da temperatura nos contornos de grãos, comparado ao interior dos grãos. Isso tem grandes ganhos em termos de conformabilidade, como a redução da tensão de escoamento e aumento da dutilidade. Inclusive, existem materiais bastante difíceis de serem conformados por outros processos, que, por exemplo, essa liga de titânio, nessa figura aqui, mostrando a capacidade do Electric Upsetting, ou, no caso, Electrically Assisted Manufacturing, o EAM, né, que é uma variante do processo, comparada a um processo convencional com aparecimento de trincas. Em termos de domínios envolvidos na parte de simulação, nós podemos comentar na parte do solver, do Forge, existe então um solver termoeletromecânico, né, um acoplamento entre a parte elétrica, né, promovendo então um aquecimento através do efeito Joule, né, e toda a parte de balanço de energia, transferência de energia, modificando as propriedades do material, né, isso tudo acoplado à parte mecânica da parte de tensões e deformações. E também a possibilidade de se acoplar também à parte de microestrutura em termos de fases, né, se acompanhar durante todo o processo a parte microestrutural.
Então, no estudo de caso que vamos falar hoje, desse exemplo, desse desenvolvimento, então há um tubo, né, de aço inox, e a ideia é fazer uma conformação desse tubo de forma a minimizar a necessidade de usinagem, né? Então, um tubo reto, ele é feita então uma conformação para deixar num formato intermediário para minimizar a parte de usinagem para uma peça final como essa aqui da direita. Então, aqui na parte de simulação, nós temos do lado esquerdo, nós temos a parte dos objetos, né? Nós temos os objetos, então, deformáveis, né? Então, nós temos a bigorna, nós temos o tubo, um mandril, para fazer a parte de conformação interna, o eletrodo, onde é aplicada, então, a corrente, né? E nós temos também da parte de movimentação, tanto na bigorna como também no punção, né? Então, em termos de malha de elementos finitos, aqui descrita a malha, né, onde o tubo está aqui na cor vermelha, onde existe necessidade de uma malha mais refinada no tubo, né, e nos outros objetos, uma malha mais grossa, não tem tanta deformação, né? E a parte de malhamento automático é aplicável, né? Então, corpos deformáveis, né, objetos deformáveis, todos esses coloridos, e os objetos rígidos aqui na cor preta, para aplicação das condições de contorno, seja ela de corrente, de potencial de energia ou de movimentação. Em termos de propriedades de materiais, essa simulação se vale, então, de arquivos de propriedades dos materiais gerados em softwares como, por exemplo, o JMAT Pro, que é um parceiro da Transvalor, né? No caso, somente com a composição química é possível se obter dados não só da reologia do material, no flow stress, como aqui está descrito nessas curvas coloridas, mas também propriedades de resistividade elétrica versus temperatura, condutividade térmica versus temperatura, a parte de modularicidade versus temperatura também. E com isso é possível se caracterizar o material, toda a faixa de temperaturas necessária para a simulação. Então, vamos falar um pouco sobre a parte dos avanços na parte de contato elétrico e acoplamento com otimização. Em termos de avanços para a caracterização do contato elétrico, então existem dois avanços. Um deles é promover, então, a área corrigida, né, que seria comparável à área nominal a uma área menor de contato devido à rugosidade. Então, essa correção é feita pelo software, né? E temos também a parte de resistência do filme de óxido, que pode, então, provocar, no caso, né, os filmes de óxido provocam um pulo na parte de potencial de tensão, né, para, então, modificar as propriedades desse contato elétrico. Então, aqui nós temos, levando-se em conta no software, a parte de resistividade do filme de óxido, né, as pressões de contato. Isso tudo é feito, então, uma formulação de um corpo equivalente, né, com a sua resistividade equivalente a toda essa parte de contato com esse filme, né? Não só a área, mas a resistência do filme. Isso tudo é transparente para o usuário. Então, carregando os dados do material e esses dados de contato, isso tudo é aplicável automaticamente. Então, comparando o contato elétrico na antiga lei do lado direito aqui, que levava em conta a temperatura e alguns parâmetros, né, houve um ganho bastante grande na parte de aderência à simulação na parte prática, né, testes práticos, né, nós podemos ver do lado esquerdo, comparando-se ao direito, né, onde a nova lei de contato, que leva em conta a resistência, a resistividade do filme e também pressões de contato, isso tudo variável com a temperatura, né, através dos dados de propriedades materiais, isso tudo veio a trazer um grau de realismo maior à simulação, sendo transparente ao usuário.
Então, comparando o contato elétrico na antiga lei e na nova lei, né? Então, essa lei aqui, no caso do lado direito, ela leva em conta então a resistividade de filme, a parte do área de atrito corrigida, né? E é muito mais aderente à prática do que somente a temperatura. No caso da otimização, o intuito é usar a otimização para se atingir a forma final do objeto desejada, que aqui na parte verde, nessa figura aqui embaixo verde do tubo, né, contra o tubo como ele veio então da matéria-prima, né? Então, o objetivo é fazer várias iterações, variando os parâmetros da simulação, para se obter a forma mais próxima desse tubo conformado, né? Então, aqui nós temos do lado esquerdo a montagem da simulação e do lado direito, então, a parte de posicionamento e comparação da simulação com o formato objetivo, que é esse verde, né? Então, aqui nós temos o ambiente de otimização do Forge, onde parâmetros elétricos, né, são colocados então intervalos para serem variados, né, parâmetros elétricos e térmicos, né? E aqui do lado direito nós temos a superfície, ou no caso o arquivo de superfície alvo, né, que seria o tubo já conformado para comparação, né? Então eu vou variar os parâmetros e comparar com o meu formato objetivo e verificar quais parâmetros chegaram mais próximo do formato objetivo em termos de distâncias. Isso tudo vamos falar através da pesquisa experimental. Então, inicialmente, nós podemos citar, numa primeira fase, né, que foi utilizado o equipamento do IFUTEC, essa máquina que seria a máquina de elétrica offsetting, ou uma recalcadora elétrica com 2 cabeçotes horizontais. Ela foi totalmente instrumentada e o objetivo inicial, então, era validar as simulações no ambiente virtual com as simulações práticas, né? Então, vendo a correspondência, a aderência das simulações no sistema Forge com os experimentos práticos. Então, foi feito várias verificações de vários parâmetros, né? E houve, então, com a instrumentação de toda a máquina, a possibilidade de levantar todos os parâmetros e a aderência deles da simulação para a prática foi bastante grande. Então, essa fase foi a fase inicial. Esse estudo também foi feito após essa validação inicial, né? Esse é parte de um trabalho desenvolvido também pelo time no congresso do ESAFORM. Então, aqui nós temos um outro tipo de matéria-prima, outro material, né, mas mostrando detalhes da máquina em termos, né, dos componentes que são refrigerados, né, para manter a temperatura, né, aqui da parte da bigorna, também os eletrodos, toda essa parte de refrigeração necessária, né, e o movimento dos servomotores controlados também nas duas extremidades. Em termos desse estudo, então, com o tubo, foi introduzido após a validação inicial, após os estudos com o material 5, então, esse estudo com o tubo, né, em termos de confirmação desse tubo de aço inox, e procurou-se, então, fazer a conformação do tubo, tendo como objetivo, então, a forma final dele aqui em amarelo ou em preto, né, tanto na simulação como na prática. Então, houve uma aderência bastante grande entre a simulação e a prática, né? E aqui o comentário é que antes do uso da otimização, é muito difícil, apenas alterando-se os parâmetros através de input, sem a otimização, né, demora-se muito para se conseguir formas mais próximas da forma final. Então, foi feita uma validação, houve uma aderência 100% da simulação com a prática, porém, sem o uso da otimização, é muito difícil obter a forma final, somente com variações manuais dos parâmetros.
Isso tudo, então, foi feito uma variação através da otimização, e com essa variação dos parâmetros, se percebeu os parâmetros que mais influenciam no processo, né? Então, a corrente de entrada, a temperatura inicial dos componentes, as ferramentas, tempos de pré-aquecimento, na parte cinemática, interfaces em termos de atrito e distância de separação entre eletrodos. Então, essas propriedades, essas variáveis de influência também são dependentes entre si. Então, foi descoberto que variando-se uma dessas variáveis influenciava na outra. Então, toda essa influência de uma variável na outra foi entendida através de vários ciclos de otimização, né? E então se obteve, né, vários resultados, e com isso entendeu-se melhor o processo para que avançássemos na otimização para poder chegar na forma final. Então, antes do uso da otimização, o melhor caso mantém-se um valor de corrente no eletrodo fixo, né, da ordem de 4.750 amperes, né, se obteve, né, na figura em preto, né, uma figura mais próxima, né, do intento da forma final, né, a simulação então em verde. Então houve uma aderência bastante grande, porém ainda não chegamos na forma desejada, né? Chegou-se próximo, mas sem a otimização é muito difícil conseguir-se chegar na forma final, né? Então, questões, por exemplo, foram levantadas, por exemplo, a parte de devemos aumentar o atrito no contato, né? Quais outros parâmetros devemos mexer para se conseguir o objetivo almejado, né? Isso tudo, então, com aqueles estudos das influências dos parâmetros, chegou-se à conclusão que a corrente deve ser mantida, então, em degraus, não uma corrente única durante todo o processo, né? Com isso se conseguiu fazer, através da otimização, esse estudo, né, com várias iterações, e a corrente variando no processo promoveu um aquecimento também diferente em cada etapa do processo, e conseguiu, sim, então, chegar na forma mais próxima do objeto final. Então, com sucesso, a otimização trouxe conseguir-se chegar em parâmetros bastante avançados, onde manualmente era praticamente impossível chegar. Então, vamos falar um pouquinho das conclusões e perspectivas. Fazendo um overview de todo o processo de electrical upsetting, nós temos uma fase inicial que foi feita, uma fase de desde 2015, quando esse solver, né, foi implementado no Forge, né, na versão full do Forge, e foram feitos testes, então, até no encontro de usuários aqui em 2016, com vários tipos de processos de conformação de performance, né, validando-se inicialmente o solver, né, com a parte de simulação prática, representado nesse encontro de usuários. Depois avançou-se mais, né, com esses estudos do IFUTEC, instrumentando-se a máquina totalmente, e foi então desenvolvido esse trabalho por esses dois autores, no Exaform 2017, mostrando também uma aderência bastante grande da simulação com o processo na prática, né? E mostrando também a vantagem de se usar a simulação para se regular os parâmetros de máquina para se obter as formas desejadas, né? Aí se introduziu então esse estudo com o aço inox, então também um novo algoritmo de contato, né, introduziu-se então acoplamento com otimização, então tudo isso veio a trazer esse desenvolvimento, né, para se obter então um grau de realismo maior e também um grau de complexidade maior sendo resolvido pelo software para atender às necessidades do chão de fábrica. Então, gostaria de falar também sobre outros processos, não só a conformação de tubos, mas também
conformação de válvulas, de motores através do electric offsetting. Então, dependendo da produção, do volume produzido de válvulas, dependendo do tipo de válvula, por exemplo, aplicações de válvulas de motores marítimos, é bastante interessante esse processo. Então, no caso do uso do electric offsetting, ele vai variar a sequência de manufatura dessa válvula. Então, esse processo de solda-frição, friction welding, ele é feito no início do processo, né, fazendo-se uma válvula bimaterial, depois se aplica o electric offsetting e depois se faz, então, o forjamento na forma final da válvula, né, procedendo também a parte de tratamento térmico, a parte de usinagem, acabamento, né. E aqui é apenas uma parte da apresentação desenvolvida também pelo nosso pesquisador Max Binagô, da Transvalor. Então, mostrando toda a cadeia de manufatura dessa válvula, toda a simulação dessa cadeia da manufatura, né, começando na simulação de solda-frição, que também é disponível no Forge, os resfriamentos intermediários, a parte de electric offsetting, né, e depois a parte de forjamento. Tudo isso numa sequência. Então, aqui, em termos de geometria, nós temos uma geometria até mais simples, né, que traz, então, no electric offset o resultado da simulação de friction welding, né, que seria esse aqui, onde nós temos um corte de rebarba, né, e essa válvula bimaterial, né, foi unida através do friction welding, vai ser submetida, então, no caso, o electric offset. Né. Então, nós temos também objetos deformáveis, no caso a barra já bimaterial, né? Nós temos o eletrodo, nós temos também os apoios aqui da bigorna e o punção, né? E nós temos então objetos rígidos para se aplicar em termos de potencial de energia e também corrente e os movimentos. Então, em termos de malha, né, nós podemos então ter um objeto único na barra, né, bimaterial, utilizando-se a capacidade do Forge multimaterial, né, atribuindo-se através de uma condição de contorno aqui, qual parte da barra tem o material da esquerda e qual tem a parte da direita, né, que seriam esses dois materiais que foram soldados por solda-frição, né, e então uma malha única, porém com atributos distintos aqui das propriedades de cada material, né. Isso tudo rapidamente é feito em 2D para ter uma simulação mais rápida, né, e também os objetos estão descritos aqui. Então é aplicado em termos de corrente, em termos de potencial elétrico, né, em termos de atrito, as condições de contorno, né. Tem, no caso, o contato de atrito e o contato elétrico, uma nova propriedade também nesse template do Forge, né? E no caso das movimentações dos servomotores, nós temos aplicado aqui na extremidade direita uma cinemática então constante de 100 milímetros por segundo, e na parte esquerda uma cinemática então que começa com uma velocidade, depois há um estacionamento, né, então seguindo uma curva de alturas versus tempo. Isso tudo para poder conformar a peça com a forma desejada, né. E aqui nós temos a simulação, que seria a mesma que nós vimos na vertical no equipamento, né, aqui mostrando então a distribuição de temperaturas. Aqui nós podemos ver do lado esquerdo também as deformações, né, em termos efetivas, na distribuição de deformações. Nós temos aqui até o bimaterial representado, e na parte da direita são outputs, né, resultados da parte elétrica, como por exemplo a densidade de corrente e outros resultados elétricos também possíveis de serem vistos no Forge, né. E essa simulação em 2D é bastante rápida, né, então levou-se apenas 1h10 num único núcleo de computador, né, permitindo então esse tipo de simulação, o desenvolvimento bastante rápido desse processo.
Então, aqui novamente a simulação, os resultados dessa simulação, em termos de temperatura, né? E aqui, aquele resultado também obtido através do estudo do ESAFORM, né? Onde se mostra, então, o equipamento com a barra, né? Aqui vamos mostrar, então, o processo com uma barra maior, né? Não um tubo, mas uma barra, né? De maior diâmetro. E aqui a simulação, né? Mostrando, então, a aderência do processo da simulação à prática e a facilidade que se tem com o software de poder ajustar os detalhes dessa máquina. E o nível de conformação que se consegue com esse processo, quer dizer, é um processo realmente que se facilita a obtenção de pré-formas de maneira bastante significativa. Aqui nós falamos um pouco do Forge, né, dos tipos de processos que ele consegue simular, cobrindo toda a parte de forjamento a quente, a frio, a morno, né, matriz fechada, matriz aberta. Temos a parte também de corte de barras, também estampagem de chapas grossas, a parte de laminação de anéis. Então, tudo isso representado na figura aqui à esquerda do Forge, All Inclusive, ou simplesmente Forge, como é conhecido, com todas essas capacidades, né? Inclusive também a parte de análise de tensões em ferramentas, né? A otimização, né? E aqui nós temos do lado direito alguns módulos que foram introduzidos no Forge, então deixando a possibilidade do usuário que não necessita de todos os processos ter uma licença mais básica, que o Hot Metal Forming Essential, né? O Hot Metal Forming Premium, que tem mais processos, né? A parte de laminação de anéis, a parte de conformação a frio, né, o Cold Form, que seria um subset do Forge também, e o SimHeat também cobrindo a parte, né, que o Forge já faz de tratamento térmico, aquecimento por indução, né, e a possibilidade, através do Boost Licensing, que é uma nova capacidade introduzida pela Transvalor, de do usuário poder iniciar com uma licença mais básica, né, um tipo modular mais básico do Forge, e poder, então, flexivelmente requisitar licenças de outros processos, né, mais avançados, né, e ter um custo variável por isso, ou ele também requerer mais núcleos de processamento e ter um custo variável com isso. Então, isso aí, basicamente, tem sido introduzido na Europa e Estados Unidos e deve chegar ao Brasil também em breve. Então, fazendo apenas um briefing aqui, um wrap-up de toda essa apresentação, né, nós podemos mostrar então que o Forge está habilitado para a simulação de electric upsetting, além de todos os outros tipos de simulação que ele faz na parte de conformação, tratamento térmico, né, que essa nova lei de contato elétrico simplificou a caracterização da superfície, embora seja mais avançada, ela é transparente para o usuário, levando-se em conta, então, também a resistividade do filme, do óxido, né? Levando também uma aderência maior ao caso prático, né? E também a otimização é crucial para se conseguir, então, chegar-se a resultados almejados, né? Mexendo nos parâmetros de processo, né, de forma a conseguir chegar em formas bastante complexas desse processo, né, para que o usuário consiga fazer uso disso e regular a máquina de acordo. Então, o ganho foi bastante grande, né, da otimização, né, que embora seja complexa essa interação entre os parâmetros, a otimização consegue, através de loops, né, de vários ciclos de interação, né, conseguiu-se chegar em parâmetros de regulagem de máquinas reais, né. E vários exemplos de electric upsetting já foram testados por clientes, né, tanto fabricantes de máquinas como clientes finais, né, desse tipo de máquina electric upsetting, também chamado de recalcadora elétrica, embora esse nome seja aplicável em outros processos também,
né, mas mostrando muita aderência à situação real, né, como nós pudemos ver, né, e auxiliando o ajuste dos parâmetros dos equipamentos no chão de fábrica. Ok? Então, eu agradeço então a participação de todos, a atenção de todos, e deixo os nossos telefones. Nós fornecemos então a parte de suporte técnico, treinamento, também a parte do software em si e serviços com ele, né? Então, havendo necessidade de simulação desses tipos de processos, estamos à disposição. Agradeço. Até logo, então. Muito obrigado.